democracia é um conceito que faz parte tanto da tradição da filosofia política, da ciência política, quanto também ela é uma forma de governo, uma forma de organização das relações entre a sociedade e o governo, que faz com que os indivíduos ou cidadãos de um país sabem quando eles vivem numa democracia e quando eles não vivem numa democracia. Ainda assim, nós temos um conjunto muito forte de variações em relação ao conceito de democracia, né? Que alguns anos deu origem a um artigo escrito pelo David Collier e pelo Steven Levitsky, que chamou, né, democracia com adjetivos, né? E a ideia aqui é que nós temos a democracia ampliada, a democracia mínima, a democracia representativa, a democracia deliberativa, a democracia agonística, a democracia participativa, entre um conjunto de outros conceitos que fazem com que se torne difícil a consolidação de uma visão comum sobre aquilo que é democracia. De um lado, a gente pode usar uma visão de um filósofo inglês, ainda dos anos 50, que escreveu um artigo importante chamado Conceitos Essencialmente Contestados. Esse filósofo, na verdade, ele dizia que as ciências sociais ela era cheia de conceitos desse tipo. Para utilizar um conceito, era preciso, em primeiro lugar, defini-lo e dizer qual uso essa definição, na verdade, gerava. Evidentemente que essa não é a melhor estratégia de convergência analítica, né, como muitos anos depois o próprio Giovanni Sartori também observou, mas é importante perceber que a democracia ainda é um conceito com fortes variações. Em geral, a maior parte dos regimes políticos gosta de dizer que são democratas, claro que, eventualmente, alguns entre eles que se dizem democratas não são democratas, mas a grande maioria é democrático, se encaixando em uma determinada definição. Quando a gente passa da ideia de democracia para esse momento no qual nós estamos vivendo, que a gente pode chamar de crise da democracia, a gente vê um conjunto de relações entre a variedade de conceitos de democracia, vamos dizer, de um lado, e a variedade das maneiras como nós podemos entender a própria crise da democracia, né? Se nós entendermos a crise da democracia seguindo alguns autores, como, por exemplo, o Steve Levitsky e o Daniel Ziblatt, que vão dizer que a grande questão da crise da democracia é a erosão por dentro das instituições democráticas, né? Como a gente viu nos Estados Unidos durante o governo Trump, como a gente viu no Brasil durante o governo Jair Bolsonaro. Uma coisa que é importante a gente perceber é que essa erosão democrática ela é uma erosão que abarca todos os conceitos ou todas as variações que qualificam a democracia. O projeto Videm, baseado na Universidade de Gotemburgo, e que tem trabalhado a questão da variedade de democracias, mas também o problema da erosão democrática e de como pensar diversas dimensões da erosão democrática, ele publicou no seu relatório de 2023 dois gráficos muito interessantes que a gente vai apresentar aqui e que mostram uma característica que é importante explorar para entender direito qual que é a crise da democracia. Em 2012, esses são dois gráficos, né, como a gente pode ver no primeiro de 2012, quando se pensava alguns atributos da democracia, como, por exemplo, eleições livres, deliberação, liberdade de expressão, liberdade de associação, constrangimentos judiciais e Estado de Direito, entre outros, a gente pensava se esses elementos eles estavam melhorando ou em declínio,
aprimorando ou em declínio, o que o gráfico de 2012 mostra, né? Que todos esses elementos estavam, vamos dizer, acima de uma média desses países. Portanto, né, as principais democracias do mundo, elas estavam, vamos dizer, acentuando as suas características democráticas ou se tornando mais democráticas. Quando a gente vai olhar o mesmo gráfico em 2022, a gente tem exatamente a versão contrária, ou seja, se a gente pegar a média dos países que são democráticos, a gente olha liberdade de expressão, deliberação, liberdade de associação, Estado de Direito, ou mesmo constrangimentos judiciais, todos eles declinaram e quase todos eles estão abaixo da média dos países democráticos. O que significa isso? Significa que, por mais que a gente tenha concepções variadas de democracia, existe uma base comum democrática que faz com que as democracias possam ser ampliadas ou entrem em processo de erosão. O gráfico, o primeiro que a gente mostrou, o que ele tendia a apontar? Que, na verdade, as democracias estavam se democratizando, ou seja, que não só não havia uma crise de democracia, como havia uma discussão se as democracias deviam ser mais participativas, mais deliberativas, mais associadas a direitos, a expansão de direitos, ou ao respeito ao poder judiciário. Quando a gente olha esse mesmo gráfico em 2022, o que a gente vê é o seguinte: não é só a ideia de democracia representativa que está em crise. O que está em crise é esse núcleo representativo da democracia que permite a democracia ser ampliada e que hoje faz com que todas as outras ideias, para além da representação, elas estejam tão em dúvida quanto a própria ideia de representação democrática. Quando a gente pensa América Latina, né, especialmente América do Sul, região no qual nós estamos localizados, o Brasil está localizado, a Argentina, que realizará suas eleições ainda nesse mês de outubro, também está localizada. O que a gente percebe? A gente começa a ter enormes variações ou polarizações em relação a não só o que é a democracia, como até mesmo se ela é desejável. E aqui vou dar só 3 exemplos, mas que eu acho que são importantes para a gente perceber o tanto que a democracia está em crise nessa região da América do Sul, né? Então, se a gente pensar, o primeiro caso é o do Brasil, né? Nós tivemos um impeachment com uma base legal muito frágil em 2016, tivemos a conclusão de um processo contra o então ex-presidente Lula, também com uma base muito frágil, tivemos manifestações pela intervenção militar, tudo isso levou à eleição de Jair Bolsonaro, que, uma vez no poder, o que ele tentou fazer foi acentuar os elementos de erosão democrática, até que a própria ideia de democracia passasse a ser questionada amplamente, como a gente viu no último dia 8 de janeiro. Mas se a gente pensar um outro país também, nosso vizinho, o Peru, um pouco, a gente vê que ali, né, a própria transformação do impeachment enquanto um procedimento comum, congressual, onde o presidente não tem praticamente nenhum direito de defesa e o Congresso decide quem é presidente, mostra que a própria base eleitoral da democracia, os fundamentos eleitorais da democracia, claro que a democracia não é simplesmente uma forma de eleição de governantes, mas esse é um dos seus núcleos principais, claramente, né, que ali também nós temos problemas. E por último, então a gente chega à Argentina, onde que na verdade a gente tem uma disputa em relação a essas questões nesse momento, né? De um lado, a Argentina avançou muito
em uma certa ideia de direitos, em uma certa ideia de fundamentar a democracia em direitos humanos, mas também em um sistema no qual acabaram por se consolidar duas suas políticas principais, a gente vê que a entrada do Javier Milei na eleição coloca um terceiro componente, e esse terceiro componente coloca em risco todos os demais fundamentos. Então, é importante perceber que não é possível ser a favor de parte da tradição democrática, porque ela é uma tradição integrada. E, ao ser uma tradição integrada, é preciso que os seus fundamentos representativos e liberais sejam completamente aceitos pela população, para que a gente possa pensar quais são as formas possíveis de ampliação desses mesmos fundamentos.